Fala pessoal ligado no canal Gold, eu sou Gabriel Furman, correspondente Gold aqui na Alemanha. E eu tô com um jogador que foi formado nas categorias de base do São Paulo, passou pelos pequeninos do Jockey e fez muito sucesso aqui na Alemanha, jogando pela Eintracht Frankfurt. Tuta, é um prazer receber você, é um prazer ter você com a gente aqui no Gold. Muito obrigado por receber a nossa equipe e por falar com a gente. Um prazer é todo meu. Tuta, eu vou começar fazendo uma conversa cronológica com você, pra gente começar lá da sua época de São Paulo, porque pra mim, você faz parte de uma geração de São Paulo que talvez tenha sido a melhor geração da história de Cotia. Porque o número de jogadores nascidos entre 98 e 2001 que chegaram até o time principal é absurdo. E principalmente na zaga, né? Porque teve você como 99, o Diego também, mais ou menos ali na mesma geração, o Militão um ano mais velho do que vocês. Aí o Fasson, 2 anos mais velho. A gente tem o Morato também, um pouquinho mais, aliás, mais novo, né? O Morato também um pouco mais novo. Por que que essa geração de 98 até 2001 de São Paulo conseguiu tanto sucesso, inclusive no setor defensivo, cara? Cara, é mais uma vez um prazer estar falando com vocês. E claro que quando a gente volta no tempo e pensa no São Paulo, é sempre algo muito bom. E claro que, pô, pensar em toda a rapaziada que conseguiu, que alcançou os objetivos, né, e chegar no profissional, é sempre muito legal. E realmente, eu acredito também que o São Paulo sempre teve boas gerações, grandes jogadores em cada geração. É claro que de repente é um pouco mais memorável, né, a geração entre 98 e 2001, que foi foram três, quatro gerações aí que subiu muitos jogadores, que jogaram também pelo São Paulo. Então, é algo muito bom. Acredito que foi um grande fruto de um trabalho que foi feito na base nessa época, né? Um trabalho de grandíssima competitividade, né? Eu acho que era sempre exigido nas competições que a gente jogava de base que a gente entrasse para ganhar, né? Então, foi uma época muito boa. Por coincidência, eu cobri o São Paulo exatamente nesse período. Acho que foi o período que eu estava mais próximo de vocês ali em Cotia. E essa geração tinha uma questão entre a 98 e a 99, uma disputa entre vocês que era muito interessante, né? E eu cheguei a conversar com o William Camargo, que você jogou junto também, com o João Kiefer, que fez o gol do Sim, título do sim. Sub-17, né? E eles me contaram que tinha os bastidores meio doidos dessa época aí do São Paulo, de competição entre vocês, e falaram até que tinha tipo um contrabando de bolacha lá no refeitório do São Paulo, cara. Conta pra gente um pouquinho dessa história de Cotia. Você já veio com uma resenha muito interessante aí, cara. Uma resenha bem. Pô, cara, como eu falo, são muitas histórias, muita resenha boa, né? Eu acabei alojando, né, que a gente fala, porque como eu sou de São Paulo, da capital, no começo eu ia e voltava, né? E a partir dos 15 anos, quando começou, né, as competições e tudo, a maioria dos jogadores alojaram, começaram a morar lá no CT. Então, aí a partir desse momento começa, né, conviver todos os dias. A gente, pô, tava no hotel junto, ia treinar, depois tinha escola, tava tudo junto. Então, pô, até um tempo atrás eu tava pensando nessa resenha da bolacha, de tudo. Acho que eu nunca cheguei a contar, eu acho que hoje eu posso porque, né, já foi. Mas nessa época foi um pouco complicado, gerou um problema lá no CT. Mas, assim, resumidamente, foi algo assim que a gente tinha as refeições tudo certo, né? Tudo regrada. Então era café da manhã, almoço, de tarde tinha um lanche da tarde ali, a janta e o café da noite que chama, né? Alguma coisa assim. Só que entre a janta e esse café da noite era um espaço muito grande, entendeu? Tem um espaço de tempo muito grande. Então a gente recebia um lanche, às vezes era um lanche mesmo, um pão ali e tal, uma bolachinha, um suco, umas paradas assim. E aí, beleza, aí passou de um tempo, a gente foi descobrindo e alguém do CT ali, ó, dos moleques, descobriu onde ficava, né, o estoque, onde ficavam as coisas ali. E resumidamente, aí a gente, pô, começou a falar para um, pro outro e tal, e no final a gente, pô, descobriu por onde entrava, entramos lá dentro da dispensa, né, do CT lá, e, pô, fizemos a rapa lá.
fizemos mais rápido, pegava e levou fardo de suco, fardo de refrigerante, fardo de bolacha, tava tudo lá as caixas e levava para os quartos. E a gente dividia entre a gente e depois ninguém disse, mas ninguém ficou com fome, né? Só que aí eu tava até pensando um tempo atrás, porque eu pensei, pô, agora um pouco mais maduro, pensando em tudo, pô, foi só uma brincadeira ali, né, entre a gente e tal, mas poderia ter levado algo mais sério em questão às pessoas que trabalhavam lá, né? As tias que cozinhavam lá, que, pô, você sempre foi um amor com a gente. Então, de repente, começou a sumir as coisas, não tinham resposta, não sabia quem tinha sido, ia imaginar que fossem os jogadores, acho difícil, mas assim, então, hoje a gente para e olha para o passado assim, é algo que a gente dá risada hoje, mas se você pensar naquele tempo, de repente poderia ter tido alguém que se complicou nessa história, mas são essa resenha aí que, pô, que fica. É claro que, pô, você falou de William Camargo também, João Kiefer, toda a rapaziada, a gente, pô, viveu grandes momentos lá no CT, então fica essa história. Eu ainda peguei lá porque eu conversei muito com o Bebeto, né, lá na época de Uhum. São Paulo. Então, ele que tratava de vocês principalmente na parte escolar, né? Ele que tinha esse de lembrar de pegar o ônibus cedo e tudo mais. Então, Sim, sim. e ele contou muitas resenhas e muitas complicações que ele encontrou, mas uma coisa que eu posso te garantir é que todos eles enxergaram como uma molecagem. Eles só deram o sermão em vocês porque tinha que ser dado. Tinha que Que é brigar com isso. vocês porque fazia parte. Mas todo mundo enxergou como, pô, vamos brincar. A molecada tá fazendo a zoeira da molecada. E eu acho que esse é um ponto que, ainda a gente falando nesse assunto, até vou me estender um pouquinho nele, que acho que fez muita diferença para essa geração 98, 99 do São Paulo, principalmente porque vocês competiam muito entre si, né? Eles, Exato, exato. até onde eu sei, inclusive, tinha hierarquia para quem podia entrar no ônibus primeiro, né? Também tinha isso em vocês Cara, lá. exatamente, que eu até esqueci de falar, essa disputa que existia, né, entre 99 e 98 era muito boa, era saudável, tinha muita brincadeira, né, a gente tem um parceiro que é o Cássio Júnior também, o Cassinho, volante, que ele, pô, o cara era fenomenal na rima na hora ali, no freestyle ali, e na época de sub-15, quando a gente ia disputar o nosso nossa primeira competição, né, na verdade sub-14, sub-15, ia disputar a Copa Votorantim. E aí, pô, na resenha lá, os 98 fizeram uma música, um dos moleques falou alguma coisa, e aí o Cassinho, pô, não, então vamos zoar. Aí começou a rimar lá na hora e falou umas coisas, e aí depois os moleques que era alojado mostrou pros caras. E aí eles ficaram bravos, queria pegar a gente, e, pô, mó zoeira lá. Mas assim, era uma rivalidade legal, pô, que dentro do campo também, às vezes, quando tinha um jogo treino lá, era pegar fogo, né? Todo mundo querendo ganhar, todo mundo querendo mostrar. Então era muito bom. E uma rivalidade que gerou título, né? Porque vocês ganharam o Paulista Sub-17 consecutivo, né? Tanto a 98 quanto a Exato, 99, as duas era uma venceram. competição bem assim, né? Porque eles sempre disputavam, eles estavam como à frente, eles disputavam, sei lá, foi Copa Votorantim, eles disputaram e eles ganharam. Aí a gente, pô, na sequência foi disputar, a gente ganhou também. Então era essa disputa, né? Eles jogavam Paulista, ganhavam e a gente foi no ano seguinte também ganhou. Então foi algo bem assim, foi muito bom. Agora a gente pode avançar para sua mudança para Frankfurt. Como é que o filho da dona Fernanda vem para a Alemanha? Qual que é o impacto disso na sua vida? Como é que você se sentiu na sua chegada na Alemanha e depois na Bélgica, né? Você ainda foi direto para a Bélgica praticamente. Como é que foi a sua mudança para a Europa? Como é que você se sentiu por aqui? Exatamente, Dona Fernanda foi a primeira pessoa que eu liguei, né, quando eu recebi a proposta. Lembro que eu estava lá em Araraquara, ainda no finalzinho da Copa São Paulo. E recebi a proposta, aí eu liguei para ela falou que é uma coisa que ela sempre fala para colocar nas mãos de Deus, né, que tiver que ser será. Então foi exatamente o que a gente fez, a gente só orou e deixou as coisas acontecer de uma forma natural. Graças a Deus tudo, né, correu muito bem. Desde da minha chegada na Alemanha, claro que no começo, né, o período de adaptação foi difícil, mas suportei, né, fui com a minha mulher e tudo. Então foi um período difícil, de muita aprendizagem. Minha mudança para a Bélgica também foi muito importante para o meu crescimento. E claro que quando a gente para pensar, né, e volta atrás no tempo, só um segundo que recebi uma ligação que tá aí.
Quando a gente para pensar e volta no tempo, né, tudo que foi acontecendo foi me moldando para que eu conseguisse alcançar o meu nível máximo no frango. Você, como brasileiro, eu moro aqui na Alemanha também e eu vejo muitas diferenças culturais. Quais foram os maiores choques culturais que você teve quando você mudou aqui para a Alemanha, especificamente, né, para Frankfurt, que é uma cidade bastante internacionalizada, né? É, exatamente. Eu acho que eu tive uma certa sorte, assim, essa questão de cidade, né? Depois que eu cheguei, eu encontrei alguns brasileiros na liga e tudo, e a gente conversava um pouco sobre as cidades na Alemanha. E Frankfurt é uma cidade bem internacional, né? Propriamente o aeroporto, que você consegue pegar um voo para qualquer lugar, principalmente direto para o Brasil. E, pô, as diferenças que tinham era, claro, era o clima, né? Essa questão do frio, né? Um pouco, você fica um pouco mais dentro de casa, você não tem tanta vontade de sair. Mas foram coisas que eu fui me adaptando, né? Fui me adaptando, propriamente a língua, eu tive que me virar ali. Eu comecei a estudar alemão. Não aprendi muito, né, no começo, de cara, até porque me mudei para a Bélgica, então chegando na Bélgica já eram 4 línguas diferentes. Aí na Bélgica eu foquei no inglês e quando eu voltei para a Alemanha eu já estava mais fluente no inglês e eu consegui me virar melhor no inglês. E foram essas questões, acredito que dentro do clube também os jogadores, todos os jogadores que passaram pelo Frankfurt foram jogadores excepcionais como pessoa, sempre me ajudaram, sempre foram muito amigáveis, então só coisas boas. Você fala do idioma, essa é uma coisa que sempre me chama muita atenção quando eu faço as entrevistas aqui, porque em muitos clubes eles me pedem para fazer as entrevistas em inglês com os jogadores estrangeiros. Como é que era conviver com o vestiário do Frankfurt falando um pouco de alemão, né? Eu imagino que hoje você deva falar razoavelmente bem alemão, mas como é que foi esse início? Talvez eu tô aqui há um tempo, eu falo alemão mais ou menos também. É difícil falar essa língua, né, cara? É difícil, cara, mas eu acho que, como eu falei, como eu fui para a Bélgica e voltei, eu voltei falando inglês e o professor já tinha me avisado, falou, se você aprender a falar inglês antes do alemão, você vai largar. E aí eu fiquei nessa, comecei a estudar o alemão, aí fui para a Bélgica, aprendi o inglês, quando eu voltei eu já não queria. Mas assim, eu sempre fui uma pessoa que eu observei muito, então, a rotina lá com. Eu tive dois treinadores austríacos, né, que falam, talvez, e que só falavam alemão. Então, palestra de vídeo, essas coisas assim, eles só falavam alemão e tudo, então eu ia pegando bastante, né, no dia a dia. E é claro que a linguagem do futebol é única, cara. É ali, é um, dois e vamos embora, entendeu? Então, no dia a dia, ali aprendendo com os treinadores foi melhor para mim, né? Eu acho que foi um método melhor. E foi isso. Aí na cidade, de vez em quando eu precisava muito, eu usava alemão e tudo. Mas assim, entender, eu entendo, eu só ainda não sinto muito confiante para falar, dar uma entrevista, uma coisa assim. Eu uso mais na zoeira ali, talvez no clube ou com um amigo, assim. E quais eram as palavras que você mais ouvia no campo em alemão? Eu tenho uma ideia de quais são, né? Acho que Weiters, Hook, Ja, X. weiter, tief, Scheiße. A primeira que aprende é essa, né? Scheiße. Aí com essa você já vai embora, vai para todo lugar. Só para lembrar, a gente não vai traduzir o que é Scheisse, mas vocês podem descobrir com facilidade, porque as torcidas aqui chamam o juiz de Schiri-Scheisse, por exemplo. Então, e outra que é algo muito comum, né? Nas entrevistas, o pessoal fala às vezes uns palavrões que eu falo, pô, tá maluco, no Brasil não é assim, não. Tem que manter, né, pelo menos uma ordem ali, uma. E você falando agora de Alemanha, de novidade, você veio para cá, você fez parte daquela campanha perfeita da Europa League e que foi um momento gigantesco para o torcedor do Frankfurt. Até hoje, muito lembrado. Quando eu vou em Frankfurt, eu pergunto para os torcedores, eles lembram de você e lembram muito por causa também da campanha da Europa League. Você não chegou sequer a jogar praticamente no profissional no Brasil, né? E aí você vem para cá e é impactado por, para mim, uma das torcidas mais fanáticas que a gente tem aqui no futebol alemão. Como é que foi o seu sentimento dentro do estádio, principalmente, recebendo esse impacto da torcida alemã, especificamente da torcida do Eintracht Frankfurt?
Exatamente. Eu, sinceramente, assim, toda a sinceridade, não conhecia muito, né, a história do Frankfurt antes de receber a proposta de tudo, mas quando eu chego lá e, né, o primeiro jogo que eu vou, assisto o jogo e vejo a torcida, é com certeza algo muito impactante. E a partir do momento que quando você começa a jogar, que você está ali dentro do campo, você recebe aquela energia da torcida, é algo muito, muito, muito bom. Muito emocionante também, toda essa trajetória. Claro que quando eu saí do Brasil, eu saí com o sonho de jogar num clube na Europa, claro, mas não imaginava ter um êxito assim tão rápido, né? Então, essa campanha da Europa League foi algo muito especial para mim, algo que eu vou levar com certeza para o resto da minha vida no meu coração. E foi uma campanha muito, muito positiva, muito boa. Acho que, né, teve diversos momentos. Começo dessa temporada eu não estava jogando. Foi troca de treinador. O treinador chegou com uma outra ideia e tudo. E fui ganhando a confiança dele com o tempo. E a partir do primeiro jogo da Europa League eu tinha recuperado a minha vaga na equipe. E aí depois disso eu consegui, né, ganhar confiança e jogar até o final da temporada. E agora, pensando no seu emocional em relação a esse título, cara, do menino que tava lá no Pequeninos do Jockey, que a última chance dele era aquele super teste que ia ter no São Paulo, que foi aquele. Foi uma peneira absurda, né, de grande. Acho que foi uma das maiores peneiras que eu já vi no São Paulo na minha vida aqui. Inclusive, o Royal participou desse mesmo grupo, e aí, pô, o Igor Gomes, Gabriel Sara, todo mundo fez Todo parte mundo, desse todo mundo. bolo, né? E como é que foi? Eu não sei, a dona Fernanda estava aqui em Frankfurt, ela estava no Brasil. Como é que você conversou com a sua família, com a sua mãe, que eu sei que batalharam tanto para que você tivesse aqui nesse momento? Cara, foi algo que, né, foi muito especial, assim, né? Minha mãe sempre foi uma pessoa que ela sempre batalhou muito, né? E ela sempre me proporcionou de tudo para eu poder seguir meu sonho, que é o mais importante é isso, é a tranquilidade dos pais de falar, pô, vai lá, se diverte, faz o que você tem que fazer, que eu vou. Aí minha mãe fez esse papel fundamental. Acredito que a partir do momento que eu passo nessa peneira, né, do São Paulo, acredito que foi algo que eu não conseguia ter uma noção, não conseguia imaginar, né, o que era, né, jogar pelo São Paulo ou de estar indo treinar em Cotia, que, pô, quem conhece lá o centro de treinamento do São Paulo sabe a estrutura que é. Então, quando você é jovem, você só quer jogar bola, entendeu? É claro que, pô, chegava lá e se emocionava com o campo, a qualidade do campo, e, e claro que a gente só queria jogar e se divertir. E a partir do momento que você vai, pô, começa a disputar, você olha pro lado, tem um moleque também que é muito bom. Justamente isso, você olha pro lado, tem um Emerson Royal, olha pro outro, tem o Luan Vinícius, tá, o Matheus Neres, tá, o Thiago Couto no gol. Então era uma rapaziada assim gigantesca que você, se você para no, você para voltar no tempo assim, você fala, pô, era realmente uma geração em que tinha muitos jogadores talentosos, muitos moleques. Então é algo que fica com certeza na memória, é algo muito bom. E como é que foi a reação, da sua família em relação ao título aqui na Europa? Enfim, o maior título, né? Inclusive o maior título do Frankfurt nos últimos anos, né? Então, como é que foi a reação da sua família com essa conquista? Com certeza uma reação, acho que falando em parte da minha mãe assim, é algo muito, como posso dizer, minha mãe desde quando, acho que é a minha primeira competição, acho que é o último jogo, digamos assim, que ela conseguiu assistir no estádio foi talvez a Copa Votorantim ou o Paulista Sub-15. Porque, né, a partir desse momento começou a ter torcida e tal, e ela ficava muito ansiosa nos jogos. Eu acho que é uma preocupação de mãe, talvez eu possa entender isso agora com o filho, talvez eu entenda isso. Mas é uma preocupação que ela tinha, né, de machucar, de acontecer alguma coisa. Então, a partir mais ou menos do sub-15, 16, ali por ali, ela não assistia muitos meus jogos. Ela gostava de saber só dos resultados, se estava tudo bem, se eu estava feliz, e era isso. Então, na final da Europa League, ela, pô, desligou tudo em casa, ficou lá tranquilinha, comendo uma pipoca e esperando acabar o jogo para saber o resultado. E foi isso, foi bem isso. Então, às vezes o pessoal, os vizinhos aparecia lá e falou: pô, Fernanda, tá assim, tá 1-0 pros caras, tá 1-1 agora, tá indo pros pênaltis, tá indo, tá acontecendo.
E claro que depois da vitória, né? Depois até que eu voltei pro Brasil e tudo, na semana seguinte eu comemorei com a família, comemorei com as minhas irmãs, com a minha mulher, com os meus amigos. Então foi com certeza algo muito legal, especial. Todo mundo estava muito feliz. Aí agora falando dessa sua mudança para o Catar, né? Agora você é a contratação mais cara do momento. Então, cara, como é que foi essa decisão também de deixar um centro europeu de futebol, mudar para o Catar, né? Onde talvez a dinâmica seja um pouco diferente. Como é que foi essa tomada de decisão e essa nova adaptação para você? Mais uma na sua carreira, né? Cara, sendo bem sincero, assim, eu depois de 6 anos na Alemanha, eu estava muito tranquilo, muito confortável com o que estava acontecendo. Então, né, eu conversei com os meus agentes, meus empresários. É claro que de momento não estava nos planos vir para o Catar, mas acho que a partir do momento que houve o contato do Rail, eu desde o princípio acreditei no projeto, acreditei na confiança que eles depositaram em mim também e fizeram de tudo para me sentir confortável, para minha família principalmente, e algo que eu não tinha, né, no começo, lá em 2019, quando fui para São Paulo, né, de ter a minha família estruturada, de ter calma e poder pensar, e então, né, chegar à conclusão no conjunto, junto com a minha família, foi uma decisão, né, muito tranquila. A gente, mais uma vez, colocou nas mãos de Deus e, desde o princípio, né, a gente confiou no projeto, confiou do Rail e, a partir do momento que eu cheguei aqui, realmente me senti muito confortável, muito confiante e, claro que tô trabalhando para voltar o mais rápido possível e poder realmente estrear e jogar pelo do Rail, entregar o máximo, porque até hoje é um clube que tá me oferecendo uma grande oportunidade. Você falou de que eles têm feito muitas coisas para você se sentir à vontade aí também, né? É muita. O choque cultural ele é grande, né? Quando a gente sai, enfim, de um lado do planeta para o outro lado do planeta, de certa forma, né? São culturas muito distintas. Como é que tem sido o trabalho do próprio clube com você em relação a essa sua adaptação? Qual que é a força que eles dão maior, assim, para vocês conseguirem se encontrar e, enfim, talvez se adaptarem o mais rápido possível ao esporte e, obviamente, ao país e à cultura local? Cara, eu acho que é tudo muito natural aqui. É tudo. Eu me senti muito confiante desde o momento que eu pisei aqui. Eu me senti muito tranquilo, abraçado por todos no clube, né? Um clube que tem bastante jogador internacional. Propriamente os próprios jogadores daqui do Catar, os árabes, são pessoas incríveis, né? São jogadores que te abraçam, que, pô, quando você chega, os caras faz você se sentir em casa. E claramente, falando, né, da parte, né, de cima do clube, dos presidentes, do CEO, são pessoas também que fazem de tudo para você se sentir bem. E basicamente, às vezes é só uma pergunta, pô, tá feliz, você tá contente, como é que tá, né, sua família, sua mulher, seu filho, você estão se sentindo bem, se sentindo em casa, e isso para mim é o suficiente. Então, hoje, graças a Deus, minha mulher se sente muito bem, meu filho também pode, com certeza, daqui a pouco desfrutar de uma cidade fantástica que tem diversas oportunidades, diversas coisas para fazer. E eu tô se adaptando aos pouquinhos também. Claro que é uma rotina diferente, né? A gente treina de noite, mas é algo também que é positivo. Posso passar amanhã, em meio que inverte, eu posso passar amanhã com a minha família, tomar um café da manhã com meu filho, com a minha mulher. Então é algo muito legal. Eu treino à noite é porque é muito quente para treinar de dia? Isso também eu saí de um extremo do frio e agora eu vim para o extremo calor, né? Mas assim, é algo que eu vou aprender, né? Vou me adaptar, né? Agora tá um clima muito bom, muito agradável, né? No inverno aqui é um clima muito bom. Eu até não acreditava quando eu cheguei aqui no verão, em finalzinho de agosto ali. O pessoal, pô, não, fica tranquilo que finalzinho do ano é legal, é gostoso. Falou, pô, tem que ser, porque 40 graus é difícil. Mas, assim, a estrutura, qualquer lugar que você vai, você tem ar-condicionado, você se sente tranquilo. Você fica até com frio, pô, tô dentro de casa que tô com frio, tô até tremendo aqui. É igual aqui com aquecedor, né? Não, Qualquer... exatamente. É, exatamente.
Pô, os estádios, quando eu cheguei, a gente já tava jogando no. A gente treinou no Lusail Stadium, né? Da final da Copa, e jogou no Khalifa, no Khalifa. Então, pô, a estrutura é sensacional, eles sabem realmente, né? Essa parte de estrutura é com eles mesmo. Então, a gente tá se adaptando a isso também. Então tá, agora para a gente já caminhar mais para a parte final mesmo, tem uma curiosidade que eu tenho, e isso de ter acompanhado vocês, essa geração 99 do São Paulo, porque você é deslocado para a lateral direita, né? No meio do seu desenvolvimento ali, do sub-17, você assume uma posição no time 98, porque você assume a lateral direita, que era do Matheus Viveiros, que acabou indo para fora e depois voltou, enfim, já acabou desistindo da carreira como jogador profissional. Como é que foi essa mudança para a lateral direita? E é uma possibilidade ainda na sua carreira? É uma coisa que os treinadores eles olham e falam: pô, eu tenho um zagueiro aqui que pode ser um lateral direito se eu precisar? Cara, com certeza, né? Foi algo que foi implementado nessa época do São Paulo. Quando eu entrei no São Paulo, tinha uma diretoria, né, o seu Geraldo, né, que Deus o tenha também, seu Geraldo, e quando ele saiu, entrou a diretoria do Cabreira, se eu não me engano, e o Cabreira trouxe o Jardine e tudo, então eles começaram a implementar em praticamente todas as categorias, quase no profissional, se eu não me engano, jogar com a formação com três zagueiros, né? Um dos zagueiros ali jogaram mais na lateral, um zagueiro mais defensivo, um lateral mais defensivo. Começou a implementar, e na época tava, se não me engano, no 97. O Jardine, pô, levou o 97 também ao extremo, jogou com diversos jogadores também. Não vou conseguir lembrar os nomes dos jogadores 97, mas também foi uma geração que também ganharam alguns títulos no O Neres 97. e o Fernandes eram os principais, né? Naquela Neres, geração. exato, exato. Tinha zagueiro também, era. Puta, eu não vou lembrar, não. Mas Aí descendo para os Era o novos treinadores. Pocignolo nessa aí? Ou o Pocignolo era 96? Puta, eu não vou lembrar. Tinha dois É. zagueiros altos também, forte pra caramba. Tinha um lateral. Puta, eu não vou lembrar, não vou lembrar. E O Tormeno era 98. 96 também, né? Tô É, tentando Tormento. resgatar. É, Tormeno não, não 96, é. Lucas Pocignolo 96, Cal também é 96. Tô tentando lembrar também. O Cal chegou a Então, jogar de lateral direito também, que nem sim, você, né? sim. Aí descendo pro 98, aí já tem Militão, tem o Rodrigo. Bruno Dipp estava na esquerda também. E aí foi misturando. E chegando no 99 foi a mesma formação. Então jogava praticamente eu na lateral direita, Valse, Diego e o Everson, em 2000, na esquerda. E aí nosso time ficou nessa base. Então, quando a gente termina o ano e vai para Copa RS, Copinha e depois teve a Libertadores Sub-20 também. E nessas três competições eu estava com o Jardine, né? Teve essa introdução com o Orlando também, Orlando Ribeiro, o treinador. E na sequência eu fui com o Jardine, e o Jardine já usava também essa questão de lateral, um pouco mais defensivo, deixar o lateral esquerdo subir um pouco mais. E eu jogava também ali com o Elinho, com o Anthony, que era tranquilo ali, pô, dominava a bola e passava para frente, já era, deixava os caras de fazer o trabalho. Só defendia, só roubava a bola e passava para eles. Então foi bem isso. E isso foi me ajudando muito para criar essa característica minha hoje de versatilidade e tudo. Com esse treinador, com o antigo treinador Oliver Glasner, também um austríaco, eu fiz alguns amistosos, joguei um jogo de volante. E com esse Dini Topmüller, ele me usou a primeira temporada dele como lateral direito e na segunda ele já começou, pô, do zagueiro mais interno, depois começou a me usar de volante e, pô, e foi muito isso da base do São Paulo que me ajudou. E agora você tá com 26 anos de idade, né? Como é que tá a Hum. cabeça em relação a um dia voltar pro Brasil e qual seria o seu clube favorito para voltar pro Brasil se você decidisse voltar pro Brasil daqui a alguns anos? Cara, é algo que a gente fica em mente, com certeza. Hoje eu claramente eu estou muito focado em trabalhar aqui, em entregar o máximo aqui do Rail. É um clube que está me dando uma grande oportunidade, então quero abraçar né, e trabalhar. Mas é claro que eu tenho um sonho, como eu já falei, né, um sonho de reestrear pelo São Paulo, de jogar no Morumbi, de jogar a favor da torcida do São Paulo. É um sonho que eu tenho, eu já falei em outras entrevistas que, pô, lembro quando eu era pequenininho, ia, pô, fazer a peneira, ia lá pro Morumbi para pegar o ônibus que saía do Morumbi até Cotia.
E aí a gente pedia pro segurança ali para deixar a gente tinha um bebedouro bem próximo da rampinha ali, subindo pro campo, e a gente corria lá para beber água, às vezes tentava correr até o campo lá e olhava ali todo o estádio e tal. Eu tive uma oportunidade de jogar também, né, na Copa do Brasil, mas pô, é um sonho que eu tenho de jogar pelo profissional no São Paulo, sim. E seguimos trabalhando. Acho que né, ainda tem bastante tempo. Acredito que eu posso, sim, realizar esse sonho. Tu tá. E agora, só pra gente finalizar, só pra gente ter esse corte pro Instagram também, os seus três principais momentos na sua carreira, os três momentos que você, toda vez que você deita no travesseiro, bota a cabeça no travesseiro, você fala, quando ele passa na sua mente, dá aquele arrepio, cara, te traz aquela adrenalina, seus três principais momentos da sua carreira, né? Pô, cara, acho que, eu diria, a estreia como profissional em si, viver esse mundo como, né, de jogador profissional, acho que quando essa mudança para a Europa, tudo, acho que englobo isso em um sentimento, né? E toda essa parte de sair do Brasil, ir para a Europa e estrear, acho que isso é um momento. É claro que a final da Europa League é outro exclusivo ali, é esse momento. E o primeiro jogo na Champions, né? Acho que a Champions League em si é algo também muito especial, esses três momentos. Às vezes você bota a cabeça no travesseiro e toca o hino, assim. De vez em quando, quando eu pô, tô aqui em casa assistindo o jogo, é algo que bate uma lembrança muito boa, muito gostosa, e claro que a gente, né, fica sonhando por mais. Tá, muito obrigado por conversar com a gente, por esse bate-papo maravilhoso. Cara, muito legal poder relembrar as histórias da sua carreira e, cara, muita sorte aí na sua sequência no Catar. Tenho certeza que logo, logo você está de volta aos gramados e com certeza vai fazer por aí o mesmo sucesso que você fez aqui na Alemanha. Bom, muito obrigado, um prazer foi todo meu conversar com vocês e é isso, tamo junto, um grande abraço para vocês. GOAT.